Eu estive numa região da Nigéria. Eu conheci esse cara, a história desse cara, a biografia dele. Se converteu a Jesus e recebeu um chamado para evangelista. E ele, obedecendo o chamado, ele foi pregar no Congo. E evangelizou 5 nações em volta do Congo. Congo, Quênia, a própria Nigéria, Sudão. De modo que pregou 47 anos. Durante 47 anos ele percorreu essas nações todas, as 5 nações, dia e noite pregando, inúmeras pregações, milhares de pregações. Ele andava a pé, de barco, nos rios. É um homem de milagres, muitos milagres. Ele ficou muito conhecido no interior do Congo por atravessar o rio, um rio enorme, não me recordo o nome do rio agora, mas ele atravessou o rio andando sobre as águas. E milhares de pessoas que estavam do lado de cá testemunharam tanto quanto os milhares que estavam do lado de lá. E alguns que tentaram fazê-lo, imitando-o, se afogaram. Esse cara pregou durante 47 anos. Só que durante 47 anos, nunca ele conseguiu levar uma alma para Jesus. Em 47 anos de pregação, não tem registro de que ele, nenhuma de suas cruzadas, de seus cultos, uma pessoa tenha se convertido. Sinceramente, eu acho que a gente desistiria bem mais rápido do que ele. Pois pregar 1 ano, 2 anos, 3 anos, não converteu ninguém, eu diria, vou plantar arroz, porque não é para mim esse negócio. Mas ele insistiu durante 47 anos, imagine, Fernando, que persistência corajosa. De país em país, andando a pé, sem família e divulgando o evangelho. Então, finalmente, cansado, já com uns quase 70 anos, ele precisou parar. E a igreja que cuidava dele o acolheu. Como ele não tinha família, ele foi morar no fundo de uma igreja. Já velhinho, cansado, decidiu, portanto, ir no mercado buscar alguns suprimentos. Logo que terminou sua jornada. E quando retorna do mercado com as sacolinhas, ele foi abordado na porta do mercado por um garotinho de em torno de 12 anos de idade. E ele diz: o senhor é o pregador que nunca ganhou ninguém? Ele diz: sou. E ele diz: o senhor pode falar desse Jesus para mim? E ele disse: posso, com muito prazer. Senta aí. E sentaram ali na calçada mesmo. E ele passou a tarde toda falando de Jesus para o garoto. Várias horas falando de Jesus para o garoto. Quando terminou a tarde, terminou de falar, o garotinho disse: eu creio nesse Jesus, eu quero aceitar ele. E ele disse: então eu vou orar por você. E orou pelo garotinho e ele disse: mas eu quero ser batizado logo também, porque o senhor falou que ele quer que você seja batizado, eu quero ser batizado agora, pode? E ele disse: pode. Você crê em Jesus de verdade? Você se converteu de verdade? Sim. Então vamos naquela fonte ali, eu vou te batizar. E caminhou alguns metros e foi na fonte, na praça, na cidade de Lagos, e batizou o garoto de 12 anos de idade. E o garoto saiu feliz, jubiloso, molhado para casa, porque recebeu Jesus e foi batizado no mesmo dia. Ele também voltou para o seu aposento feliz, afinal, antes de terminar a vida, Deus lhe deu uma alma. Ele é conhecido na África como pregador de uma alma só. Que lindo. Muitos falaram mal dele, o criticaram, o zombaram. E não entende como um homem de fé, de tantos milagres, nunca conseguiu ganhar ninguém de uma forma visível. E só apenas um garoto no fim da vida. Esse garoto cresceu faminto por Jesus. Recebeu uma chamada do Senhor. Iniciou o ministério pastoral. Faz 36 anos que esse garoto tem um ministério executado na Nigéria. Esse garoto até aqui
pastoreia uma igreja que ele mesmo começou, mesmo iniciou, e batizou 5 milhões de membros. Eu estive no barracão onde ele faz a ceia. 12 mil diáconos servem a ceia para 1,5 milhão de pessoas por cada culto. Então uma alma pode ganhar o mundo inteiro. Essa equipe do Brasil que esteve lá ficou impactada, pastor Eibi, porque o pastor juntou a igreja e construiu uma cidade com residências para 300 mil refugiados. Dá para crer? Construiu uma cidade inteira para abrigar os cristãos. Que coisa maravilhosa. Então, diga para quem está ao seu lado: gaste todo o tempo, gaste todo o recurso, gaste tudo que você puder, ainda que seja para ganhar uma alma, porque através dessa alma ela pode ganhar o mundo inteiro para Jesus. Você não sabe, mas talvez você está sentado ao lado de alguém que é pai de multidão. Vou dizer de novo, talvez você não entendeu. Talvez você esteja sentado ao lado de alguém que é pai e mãe de multidões. Ai, queridos, como eu amo esse Jesus. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia aos Romanos, por favor, capítulo 15, verso 20 e 21. Desta maneira, esforcei-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não o ouviram o entenderão. Amém. Incline sua cabecinha. Paizinho, Rei dos reis, és Senhor dos senhores. Não é demais dizer o que a tua própria palavra fala de ti. Tu és o que era, és o que é, e és o que há de vir. Bem sei que está entronizado entre os seus querubins, e estes te louvam dia e noite sem parar. Um dia teremos esse privilégio, Senhor, de estar aos seus pés e de te louvar dia e noite sem parar. Como eu almejo esse dia, Senhor. Estou ansioso por esse dia de estar contigo para sempre. Mas enquanto, Senhor, não chega esse dia tão esperado, como igreja nós oramos e queremos entender que estamos aqui por uma razão, por um propósito. Nos ajuda a compreender o propósito, nos ajuda a sermos instrumentalizados pelo Teu Espírito para realizar tal propósito. Que a nossa vida realmente tenha sentido, que de fato e verdade possamos ser aquilo que o Senhor planejou que fôssemos. E agora, Senhor, dá-nos a Tua palavra, nos conduz a entendê-la, e que ela, por meio do Teu Espírito, seja aplicada ao nosso coração, e que saiamos daqui essa noite envolvidos em um projeto Teu, de maneira tal que em tudo na nossa vida possamos sim glorificar a Jesus. Eu te peço isto no nome do Senhor. Amém. Queridos, o velho apóstolo Paulo escreve à igreja em Roma, justamente depois de tê-la fundamentado com a palavra do Eterno, de ter ensinado à igreja os preceitos verdadeiros do Evangelho de Jesus, de ter mostrado à igreja em Roma, que tinha tanto judeus quanto gregos, quanto italianos, quanto romanos, que eles precisavam andar dignamente debaixo da justiça do Cristo, cobertos do amor de Jesus e agarrados com a esperança que vem de Deus.
dando como que na carta aos Romanos uma mini Bíblia, uma enciclopédia de doutrinas, de contextos teológicos e bibliológicos que levam qualquer pessoa que queira a compreender o pensamento de Deus quanto à nossa justificação, regeneração, perdão, fé, vida com Deus. Tudo isso dentro de uma só carta. Ele esboça para a igreja um conteúdo tão vasto que a alimenta durante séculos, mas que veio a se perder por conta de que alguns deixaram de observar aquilo que Paulo diz. Entretanto, nesses capítulos finais, ou nesses momentos finais, em meio a conselhos e em meio a algumas palavras de referência a pessoas que ajudaram a ele e que estão em Roma, que serviram de instrumento de Deus, não só para ajudar a Paulo, mas também para abrir outras frentes de ministério, ele agora, em meio a isso, traz uma pequena frase que se destaca e se isola automaticamente no meio de todo o contexto, como que dando o objetivo único do ministério de Paulo. Embora, se você estudar cada uma de suas 13 cartas, você vai perceber que ele, como ninguém, ensinou a igreja de forma extraordinária. Uma das cartas na qual ele fala muito é a carta à igreja de Éfeso. Tem no capítulo 4, versículo 11, que ele mesmo ensina-nos acerca da maneira como o Espírito Santo nos usa para os seus propósitos e para a edificação da igreja, e ele coloca ali dons ministeriais à disposição da igreja como a base de construção de uma igreja sólida. E diz o apóstolo Paulo que é o Espírito Santo, nesse capítulo 4 de Efésios, verso 11, que é o Espírito Santo que dá, que escolhe, que nomeia e que dá pastores, evangelistas, mestres ou doutores, profetas e apóstolos. Diz ele que esses 5 ministérios estão exalados pelo Espírito Santo dentro da igreja, colocados em vidas para que estes possam ajudar a edificar a igreja do Eterno. São 5 ministérios distintos, cada um em sua função diferente, em operação constante dentro da igreja, utilizando o Espírito Santo, pessoas em separado de diversas qualidades ou diversas proporcionalidades, de acordo com o povo em que ele quer usar. E perceba que em meio a essa fala de Paulo, ele nos dá um leque, um pensamento, que alguns ele chamou para serem pastores, que outros ele chamou para serem evangelistas, que outros ele chamou para serem apóstolos, que outros ele chamou para serem mestres, que outros ele chamou para serem profetas. Mas quando você lê as cartas de Paulo, incrível, você vai identificar em Paulo os 5 ministérios. Você vai ver o Espírito Santo usando ele em todos esses ministérios. Você vai ver Paulo sendo Paulo o evangelista, abrindo inúmeras igrejas e trabalhando arduamente em prol de vidas. Você vai ver Paulo trabalhando como pastor, pastoreando igreja, fundamentando ela, construindo líderes, colocando a supervisão sobre outros pastores. Você vê Paulo sendo profeta em muitas ocasiões, deixou escritas muitas profecias, e algumas delas são visivelmente cumpridas hoje, outras estão para se cumprir. O Espírito também o usou como um apóstolo, indo à frente de todos, abrindo caminhos aonde nunca ninguém tinha pisado o pé para falar de Jesus. Ele foi, mas o usou também como mestre em todas as suas cartas. Perceba que todos esses ministérios estão centrados na vida de Paulo, e Paulo está centrado em todos eles. E agora, na sua carta, que é também instrutiva, ele traz o foco, o lema maior do seu ministério. Todas essas operações estavam em evidência em Paulo, mas agora você percebe o que nasce dentro dele, a motivação que o leva a ser instrumentalizado pelo Espírito Santo em todos os 5 ministérios. Todos ele foi usado, e todos têm uma fonte, todos têm uma razão, todos têm um propósito definido. E a clareza da vida de Paulo está relacionada a esse versículo. E ele diz de forma muito simples e muito clara, de que todo esforço, todo empenho, toda luta, toda dor, toda perseguição,
toda a angústia que ele passou, enfrentou, aguentou, sofreu, o esforço que ele teve que fazer, era por uma única causa: anunciar a Jesus a quem ainda não havia ouvido. A ideia de Paulo é muito diferente das múltiplas ideias de hoje. A ideia de Paulo era levar o conhecimento do Cristo às nações e às multidões que nunca ouviram falar dele. E ele cita que o desejo dele em fazer isso é justamente para que ele não coloque fundamento em fundamento alheio, ou que ele não edifique sobre alicerce alheio. Como quem diz, onde Cristo já está estabelecido, onde Cristo já está pregado, já está anunciado, já está sendo construído um alicerce. Então ele diz: eu vou optar por ir além, por fazer mais, por ir a lugares que outros não irão e não conseguirão chegar. Perceba que, embora fazendo isso, não obstante ao seu trabalho, o Espírito Santo o usou em todas essas outras bases para ajudar a edificar o edifício chamado igreja, não de tijolos, mas de pessoas. Perceba, portanto, que o que está latente em Paulo e o que faz ele de tempo em tempo mudar de cidade em cidade é o desejo de alcançar os inalcançados, é o desejo de ir além das fronteiras religiosas estabelecidas pelo ser humano. E esse é um problema antigo que a própria igreja primitiva viveu depois de 3 décadas de evangelização. Depois de 30 anos que Jesus parte, subiu ao céu, a igreja começou a se institucionalizar, e ela deixou de pensar como Paulo pensava, ao menos na totalidade. Ela começou a se estabelecer de forma convincente, embora tivesse perseguição, mas se mantinham convictos de que deveriam ter suas bases firmadas e ornamentar-se em torno dessas bases. Entretanto, embora isso não seja um erro, mas isso é um atraso, Paulo entende que ele poderia ser exemplo para todos, que não somente devia cuidar da igreja local, mas também tinha que se preocupar com aqueles que nunca foram alcançados. O que Paulo vive e ensina é a essência do que Jesus disse em Atos, no capítulo 1 e o versículo 8. Percebe que essa instrução de Jesus também é muito clara. Afinal, ele disse que os discípulos, a igreja de então, deveria ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestida de poder, que é uma capacitação, uma autoridade a mais para ir a lugares inalcançados. E disse ele: ficai aqui, porque vocês vão receber, não muito depois desses dias, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, e ser-me-eis testemunhas, disse ele, em Jerusalém, tanto quanto Judeia, tanto quanto Samaria, e até os confins da terra. Ele declara uma universalidade do Evangelho. Ele diz: tanto em quanto em. Ele diz: eu quero que a igreja se estabeleça em Jerusalém, mas que ela pense em toda a Galileia. Pensando na Galileia, que ela pense em toda a Judeia. Pensando em toda a Judeia, que ela vá além de Samaria. E além de Samaria, que ela vá até os confins da terra. A ideia de Jesus não é estatizar a igreja em um ponto e descuida desse ponto. A ideia de Jesus é fazer com que a igreja não tire os olhos das nações. Não é à toa que no dia da inauguração pentecostal da igreja, em Atos 2, 17 nações estavam ali. E o Espírito Santo veio de forma que 17 nações ouviram o Evangelho em uma só mensagem. A ideia, portanto, dele é tirarmos o nosso coração de um lugar em específico
e levantar os nossos olhos a um campo que muitos não querem ver, inclusive os próprios discípulos. Dá a impressão que eles voltaram ao buraco anterior, à caverna anterior. Percebam, caminharam com Jesus 3 anos e meio. Toda aquela gente ouviu a importância de se pregar para o maior número de pessoas. Jesus, inclusive, nos seus discursos, nos seus ensinos, disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A primeira proposta de Jesus para andar com Ele é a autonegação, é renunciar-se a si mesmo, é renunciar os meus prazeres, os meus gostos, os meus desejos e os meus sonhos, e submetê-los aos gostos, aos desejos e aos sonhos do Espírito Santo. Se eu quiser viver e andar após Jesus, eu preciso primeiro me negar. Me autonegar significa que não importa o que eu quero, mas importa o que Ele quer. Renunciar significa que não importa a minha realização pessoal, mas é a realização pessoal dele em mim. Isso que importa. Eles entenderam isso na caminhada. E Jesus dá uma lição prática. E no capítulo 4 de João os leva a um estágio supervisionado em Samaria. Até porque o versículo 4 do capítulo 4 de João, já preguei aqui, ele diz: a Jesus era necessário passar por Samaria. Por que para ele era necessário? Porque ele queria dar um estágio prático, supervisionado do que é estar em terras estrangeiras, quebrar barreiras, romper muros, ultrapassar fronteiras. Ele queria ensinar os discípulos que o Evangelho não está circunscrito a uma denominação, a um determinado país, a uma situação geográfica, que o Evangelho não tem trancas. Não, senhores. Ninguém é detentor da verdade do Evangelho. Ninguém tem a chave das algemas que livra as pessoas do pecado. Ninguém. O Evangelho por si só é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Disse Paulo: por isso não me envergonho do Evangelho. Ele os ensinou que não pode haver barreiras. Então os levou a Samaria. E você conhece a cena. A mulher no poço de Jacó, o diálogo dela com Jesus. E em meio a esse diálogo, a evangelização que Jesus promove, o descobrimento de um avivamento escondido dentro daquela mulher, escondido dentro de uma pecadora. E é geralmente assim. Deus esconde as chaves de avivamento em pessoas que nem nós damos crédito. Diga para quem está ao seu lado: você não faz ideia de onde Jesus tem escondido as chaves de avivamento dessa cidade. E sabe por que a gente demora a achar? Porque procuramos nos lugares errados. Procuramos as chaves de avivamento em pessoas que a gente costumeiramente diz: esse sim, certamente Deus escondeu dentro desses valores aí. Mas Deus nunca esconde nada do céu onde o diabo pode achar. É por isso que Ele escondeu muitas vidas dentro de você, muitas almas salvas dentro de você, na perspectiva que você vai liberá-las para que elas possam viver. Ele fez isso com a mulher samaritana. E ela foi a Sicar e trouxe 5.000 habitantes para ouvir o Evangelho. Era uma pecadora, mas que conseguiu trazer 5.000 pessoas para ouvir o Evangelho. E a gente critica, e a gente se esquece
que o evangelho não foi feito para os bonzinhos, os bons de saúde, os bons da boca, os bambambãs. Que o evangelho foi pregado e anunciado para aqueles justamente que estão doentes. Em uma análise prática do evangelho, a primeira pessoa a entrar no paraíso não foi um justo. A primeira pessoa a entrar no paraíso pelo evangelho foi um ladrão. E a gente fica tentando colocar os bons no céu, enquanto que o evangelho está tentando tirar os ruins da terra para salvá-los para ir para o céu. Agora Jesus tem um diálogo com os discípulos, manda eles ir comprarem comida, e no trajeto eles conversam entre si, afinal de contas estão com fome demais, e trazem faceiros, um espetinho para cada um, uma mandioca e tudo mais, e vão fazer aquele piquenique com Jesus perto do poço de Jacó. Acharam em Sicar uma boa alimentação, muito legal, e voltaram faceiro. Quando chegaram lá, se escandalizaram que Jesus estava conversando com aquela mulher, mas ficaram de lado. Então Jesus despediu a mulher e ela foi até Sicar. E enquanto ela vai a Sicar, os discípulos colocam os lugares ali e preparam o ambiente para eles comerem com Jesus. E Jesus fica lá perto do poço, no sol, e os discípulos na sombra se cansam de esperar e começam a comer. E aí gritam para Jesus: ei, Jesus, o senhor não vai me comer? E Jesus olhou para eles e disse: uma outra comida eu tenho para comer. Aí eles arrasou entre si e disse: será que alguém trouxe alguma marmitex para ele enquanto que a gente estava lá? Será que o Edinho levou lá uma marmitex para ele correndo? Então, Jesus, ouvindo tudo isso, chamou os discípulos e disse: levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Aí os discípulos dizem: mas ainda falta 4 meses para a ceifa. Está tudo verde ainda, Jesus. O pensamento deles estava na mandioca e no churrasquinho, na comida depois do culto. E Jesus disse: vocês dizem que falta ainda 4 meses, mas olha os campos brancos. E eles começam a procurar os campos brancos, tentando achar. Como é difícil, não é? E Jesus disse: vocês não estão vendo? Jesus, está tudo verde. E Jesus tem que apontar e dizer: está vendo 5.000 pessoas que estão vindo aqui? Esse é o campo branco pronto para a ceifa. Essa é a comida que meu Pai quer que eu coma. É essa gente que precisa ser alimentada. É esse povo que eu vim aqui para pregar. E 5.000 pessoas se sentaram com Jesus e ele não almoçou. E quer saber? Ele passou a tarde toda ensinando. E as pessoas olharam e disseram: nós vimos que o Senhor realmente é um profeta, fica conosco. E ele ficou ali vários outros dias ensinando todas aquelas pessoas acerca do reino de Deus. Por causa de uma mulher que Jesus deu atenção, ele ganhou uma cidade inteira que ficou servindo o reino de Deus em uma terra samaritana. Tudo que ele queria fazer era que os discípulos vissem que eles têm que ultrapassar barreiras, que eles têm que levantar os olhos, que eles têm que olhar mais longe. E o tempo passa e a gente volta a olhar de novo o mesmo lugar. E tudo isso Jesus ensinou. Como quem diz: não fica só em Jerusalém, vai para Samaria, vai para a Judeia, vai para os confins da terra, vai para outras nações. Mas de tempo em tempo a nossa mente volta para o lugar de origem. E lá a gente constrói as nossas tendas confortáveis e acabamos sentando em nossas poltronas felizes e dizemos: já fizemos a nossa parte, agora está tudo bem, já temos uma igreja boa, agradável, já entra o suficiente que dá para pagar um pastor, já dá para viver feliz, já dá para ir pescar de vez em quando, já dá para dar glória a Deus o tempo todo. Enquanto isso as nações estão se perdendo e Jesus continua gritando: levantai os vossos olhos e vede. Pergunte para quem está perto de você: você está aqui essa noite?
Não sei porque vocês estão tão quietinhos assim. É perceptível que nós nos ocupamos das nossas prioridades humanas e deixamos de lado as prioridades divinas. É perceptível que os nossos gostos sempre vêm em primeiro lugar do que os gostos do divino. As nossas realizações sempre estão em primeiro lugar do que as realizações do eterno. Tudo que a gente faz é primeiro para ajeitar o nosso espaço, para depois ajeitar o espaço dele. Então a gente afirma que primeiro Deus, mas na prática primeiro nós. Em tudo fazemos isso. Somos assim. Primeiro Deus na vida. Mas isso é só um discurso. Porque na verdade primeiro nós. Tente fazer uma análise prática sobre você mesmo, sobre suas prioridades. Veja se Deus vem em primeiro lugar. Veja se em tudo Ele está em primeiro lugar. Veja se nos gostos Ele está em primeiro lugar. Veja se no seu dízimo Ele está em primeiro lugar. Se no seu salário Ele está em primeiro lugar. Se no teu tempo Ele está em primeiro lugar. A gente sempre deixa as coisas dele e Ele para quando der tempo. Não poucos têm as coisas de Deus apenas como algo a ser feito quando der tempo. Não poucos vivem como se o mundo girasse em torno de si mesmo. E Paulo estabelece uma prioridade dizendo: a minha motivação, o meu desejo, o que me move todo dia é saber que tem lugares em que Jesus ainda não foi anunciado. Ele levantava pela manhã e a primeira coisa que invadia a mente dele é: ainda tem gente que não conhece Jesus. Pergunte para quem está perto de você: qual é o primeiro pensamento que invade a tua mente ao amanhecer? Qual é a primeira frase das nossas orações quando nos inclinamos para pedir ao Senhor? Pedimos primeiro: lembre-se das nações. Pedimos primeiro: lembre-se daqueles que estão perdendo-se. Ou talvez lembramos das nações no dia do culto das nações. Talvez lembremos de nossos obreiros e nossos missionários no dia em que falamos deles no púlpito, em que aqui oramos por eles. Por que iríamos nos importar com nações como o Níger? Por que se importar com o Níger? Só porque ele é o segundo país mais pobre do mundo? Só porque ele tem 14 milhões de habitantes pobres? Só porque é o único país do mundo que morre anualmente 1 milhão de crianças de fome? Só por causa disso? Só por causa dos 14 milhões de habitantes? Todos esses 99,7% são analfabetos. Só por causa disso? Vamos se importar com o Níger? Só porque na estimativa de cristão, de catolicismo e evangélico dentro do Níger estima-se cerca de 8 mil. Só por causa disso? Em uma nação de 14 milhões não dá nem para expressar uma porcentagem. Vamos se preocupar com o Níger? Por quê? Só porque o salário mínimo é R$27 e as pessoas lutam para comer um dia sim, um dia não. Por isso nós vamos nos preocupar. Por que se preocupar com os pastores do Níger? Só porque as suas igrejas não têm nenhum tipo de piso? É chão puro? Só porque os seus instrumentos, como os seus violões, são feitos por eles mesmos? Só porque os seus tambores são fabricados no fundo das igrejas? Só porque os seus crentes não tem nem onde comer ou dormir todo dia? Ou só porque a nação não vê chuva,
há 40 anos. Por que se preocupar com o Níger? Por que se preocupar com o Sudão? Por quê? Só porque teve uma guerrilha que durou 8 anos? E dividiu o país em Sudão do Sul e Sudão do Norte? E 26 milhões para um lado e 16 milhões para outro? Só porque é a 7ª nação mais pobre do mundo? Só porque o exército mata mulheres como mata moscas? Só porque o divertimento de soldados é estuprar meninos e meninas? Só porque? Porque só esse ano 500 mil pessoas morreram de fome. Só por causa disso vamos se preocupar com o Sudão? Por quê? Por que se preocupar com a Somália? Por quê? Que há 24 anos sofreu a maior fome que o mundo já viu, mas que 24 anos depois a morte pela fome continua reinando. Por quê? Só porque lá tem Cancara, que é uma cidade de refugiados, com 300 mil refugiados de várias nações, que a ONU passa de avião de carga e solta toneladas e toneladas de arroz, e eles se espatifam no chão, e as pessoas pegam arroz misturado com terra para comer, só por causa disso. Por que se preocupar com a Somália? Porque ela tem 0,02% de cristãos, só por causa disso? Por que se preocupar com a Nigéria? Só porque lá tem o Boko Haram, matando abertamente como quer e quando quer, entrando em igrejas o tempo todo e rasgando pastores ao meio? Só por causa disso iria se preocupar? Por que levantar os olhos e olhar para o Paquistão? Para quê? Para andar nos seus terrenos minados e verem pessoas mutiladas, sem pernas, sem braços, porque não sabe onde pisa, e onde pisar a mina explode? Por ver um país que aparentemente está sendo reconstruído, mas ao mesmo tempo que é reconstruído, é assolepado por guerrilhas constantes, e que fica no meio dessas inofensivos e pobres, que não tem onde ir. Por que se preocupar com essa gente? Não é nosso sangue. São muçulmanos. Alá é o seu Deus. O Alcorão é sua lei. Por que se preocupar com o Afeganistão? O lugar onde você não pode nem andar na rua? Ou só porque as pessoas lá, a maioria delas nunca ouviram falar de Jesus? Por que se preocupar com a Mongólia, que tem 6 mil comunidades inalcançadas? 6 mil comunidades de pessoas que nunca chegou uma semente de evangelho. Nunca. Por quê? Por que se preocupar com essa gente, não é não? Por que se preocupar com Botsuana? É um país eco dentro do interior da África, com 4 milhões de habitantes. Por quê? Só porque tem 2,5 milhões de aidéticos? Só porque tem 500 mil crianças aidéticas andando nas ruas da capital? Por quê? Por que se preocupar com o Camboja? Só porque os pais vendem uma filha por $10 para serem prostitutas de 8, 9, 10 anos de idade? Só por causa disso? Por
que se preocupar com a Tailândia? Por quê, irmão? Onde 37 milhões de pessoas vivem adorando 30 milhões de deuses? Por que olhar para a Tailândia? Só porque um dos pratos principais da Tailândia é feto humano? São crianças extraídas do útero de aborto e são servidas em restaurantes só por causa disso? Só por causa disso? Eu fico tentando imaginar o que Deus sente ao olhar para essas nações todo dia. Eu tento me colocar no lugar dele para tentar imaginar o que passa. Enquanto a igreja no mundo todo engorda às custas de mensagens opulentas, cheias de prosperidade, onde a gente tudo que quer é construir os nossos futuros, e esquecemos que não há futuro se este não servir os propósitos de Deus. De nada adianta construir império se aquilo que eu construo não servir os propósitos de Deus. Por que se preocupar com essa gente toda? São campos brancos, ninguém olha para eles. Temos mais o que fazer. Temos uma nação em pedaços. Somos uma nação fragmentada pela corrupção, pela miséria do pecado. Uma igreja orgulhosa, próspera, porém prepotente, onde não sente mais prazer em ser perseguida por causa de Jesus, onde se utiliza de todos os mecanismos que o mundo tem para se autodefender e autopromover a si mesmo, quando na verdade deveríamos estar olhando os campos brancos e olhar para nós mesmos, para a nossa gordura abençoada e dizer: o Senhor tem nos dado, então vamos se lembrar daqueles a quem não tem tido nada. Há algum tempo atrás eu estava num bairro em Niamey, na capital do Níger. Um calor ensurdecedor, aliás, um calor causticante que torrava a gente por dentro. Eu estava usando turbante, tudo por conta das constantes tempestades de areia do deserto. E aquilo ensopa você por dentro e mistura com a areia e vai te queimando, te corroendo, é uma coisa horrorosa. Mas eu estava falando com um moço, também tuareg. Eu queria entrevistá-lo, eu queria ouvi-lo. E eu perguntei a ele: qual é a sua expectativa de vida? Minto, eu usei a palavra perspectiva. Qual é a sua perspectiva de vida? E ele não sabia dizer o que significava perspectiva, então ele não soube responder. Aí eu mudei a pergunta. Eu disse: o que você espera da sua vida? Qual é o seu sonho? Esse moço deveria ter uns 20 anos, mais ou menos. E ele me respondeu: meu sonho é conseguir o meu almoço de amanhã, porque o de hoje eu não consegui. Uau! Um garoto de 20 anos só pensa em tentar alimentar a barriga dele, porque faz dia que ele não come. Então você se depara com um continente inteiro que não sonha, que não tem expectativa. 1,2 bilhões de pessoas que tudo que pensa é que se ela conseguir um grão de arroz para comer no dia seguinte, glória seja dada ao Senhor. E eu vejo nas viagens, nas casas, nos pratos, os almoços que as igrejas promovem, com alegria, Deus nos dá em abundância. Eu vejo quantidades e quantidades de comida, carnes inteiras jogadas nos pratos que vão para o lixo. Ah, se um africano visse isso, irmão, a
aquela sobra, aquele prato que o cara comeu e cuspiu dentro, ele simplesmente limparia o cuspe e comeria com o maior prazer, porque isso não existe em sua terra. Mas eu olho para mim e eu construo tudo à minha volta. E eu esqueço que existem nações que Cristo ainda não foi anunciado. E que se eu deixasse de tomar uma Coca-Cola por mês, eu dava conta de cuidar de crianças. Se eu desse conta de economizar um lanche por mês, eu dava conta de sustentar uma criança inteira em Moçambique. Ah, se eu entendesse. Ah, se eu conseguisse entender que existe 3 bilhões de pessoas no mundo que não têm acesso a Jesus. Diga baixinho no ouvido de quem está perto de você, são 3 bilhões. Irmão, é 3 bilhões de pessoas no mundo que não têm acesso a Jesus. Por que eu vou pensar nisso, não é? Afinal de contas, isso deve ser um compromisso de outro, não mais meu. Deve ser um compromisso de quem se preocupa com missões e não meu. Afinal, eu sou brasileiro. Enquanto isso, o Espírito Santo continua bradando ardentemente: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Sabe, todos os meses eu gasto inúmeras horas de telefone ligando para pessoas que ajudam a manter missionários ao longo desses anos todos. E muitos dos que eu ligo, eles dizem assim: oh pastor, eu esqueci, ainda bem que você ligou. Já passou quase um mês e ele diz: ainda bem que você ligou, eu esqueci. Por que esquecemos tão facilmente? Porque não sentimos a dor dos outros, não sentimos a fome que eles sentem. Se você tivesse comigo em 2012 em Medanda, no norte do Niger, se você estivesse lá, se você soubesse que quer ter uma criança nos seus braços, com ela morta, e saber que se você tivesse chegado 2 horas mais cedo com o leite, ela estava viva. Se você soubesse o que é isso, talvez você pensaria diferente. Talvez você entenderia o que eu estou dizendo. Talvez você olharia para essas nações e diria: eu não posso ficar parado, eu não posso. Eu preciso fazer um pouco mais, eu não posso simplesmente me conformar. Essas coisas que você vê na internet, tantas cenas que mexem com a gente. Se a gente pudesse mudar todos esses cenários, eu mudava. Eu tenho tanta lembrança de tanta morte, de tanta fome aqui, irmão. Em 2011 nós fomos chamados para fazer um velório de um pastor. Ele ficou 42 dias sem conseguir, sem ter um caroço de arroz para colocar na boca, e tudo que ele pegava ele dava para os filhos, e os filhos ainda passando necessidade. Quando a gente ficou sabendo, ele estava morto, porque preferiu não comer para que os filhos pudessem viver. Eu estou falando de nações onde você tem que escolher quais são as prioridades. Eu estou falando de pastores e pais que todos os dias fazem a escolha: se eu comer, meu filho não come, então que coma meu filho e eu passe fome. Não estou contando isso, estou falando isso para você, irmão, para te emocionar. Não preciso disso não. Eu estou dizendo a você que existe algo a mais que a gente tem que pensar. Existe algo a mais que nós temos que fazer. Não te esqueça,
Um dia a gente vai partir dessa terra, e tudo que está aqui, quem vai ficar é o anticristo. Não se esqueça. Não se esqueça que todo o teu patrimônio, quem vai gozar dele é o anticristo. Não te esqueça. Não te esqueça que o alimentar-se a si mesmo aqui, como disse Paulo aos Gálatas, vai viver simplesmente a justiça dessa terra. É por causa disso que não poucas vezes Jesus disse: cuidado, onde é que está o teu coração? Porque onde é que tiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Eu quero te convidar esta noite a repensar as prioridades. Paulo dizia: a minha prioridade a cada manhã é anunciar Jesus onde ele não foi anunciado. Se tem algum lugar onde ele não foi anunciado, tem que colocar alguém lá. Preciso colocar alguém lá. Eu preciso estabelecer uma igreja lá. Quem sabe esse seja o tempo de nós, como Igreja Batista Boas Novas, chamados por Deus, reconectarmos com Ele nossas fontes de prioridades e estabelecermos sim uma meta contínua, onde jamais podemos desistir da vida daqueles que estão além de nossas visões ou do campo de nossa visão. Eu queria que você colocasse a mãozinha sobre o ombro de quem está perto de você e de forma amorosa diga para essa pessoa: se possível, levantai os vossos olhos e vede os campos brancos para a ceifa. Você pode ver, irmão. Você pode ver. Você pode olhar para a Índia, você pode olhar para o Nepal, você pode olhar para Bangladesh, você pode olhar para a Tailândia, você pode olhar para Bangkok, você pode olhar para o Camboja, você pode olhar. Só precisa olhar. Só precisa olhar. Porque se você olhar e ver, tudo muda. Se você abrir os olhos e ver a prioridade, tudo muda. Eu queria que você se colocasse em pé. 2017 está chegando aí. E em 2017, em 2017, nós estaremos sim, em nome de Jesus, sonhando mais alto. E esse ano, além de tudo aquilo que Deus tem nos dado, Deus quer nos dar mais nações para cuidar. Deus quer nos dar. Deus quer nos dar nações que nunca tiveram Jesus, através de pregações brasileiras. Deus quer nos dar essa oportunidade de ir além das fronteiras. Eu queria que você, esta noite, ao orar agora, se colocasse em prol de um país. Eu vou citar alguns aqui, você escolha qual país você queira. E você vai se colocar nessa brecha por esse país. Te peço isso. Guiné-Bissau, Mali, Níger, Sudão, Índia, Nepal, Afeganistão, Paquistão, Bósnia, Camboja, China, Mongólia, Ucrânia, Somália, Tunísia, Mauritânia, Marrocos, Saara Ocidental,
Guiné-Conakry, Senegal, Togo, Gana, Costa do Marfim, Serra Leoa. Eu poderia citar a você dezenas deles. Eu queria que você inclinasse a sua cabeça. Incline a sua cabeça e feche seus olhos. E se puder, uma dessas nações, como se você pudesse agarrá-la e segurá-la ao seu peito. Se você pudesse agarrar uma dessas nações e segurá-la forte contra o seu coração. Tenta fazer isso agora. Imagina segurando essa nação nos braços, como um filho nos seus braços. E ore por essa nação. Ore pelo Mali, pelo Niger, pelo Sudão, pelo Paquistão, pelo Afeganistão. Pegue uma e chore por ela. Ou alguém tem que fazer alguma coisa. Meu Pai, como igreja nós oramos. Como igreja nós queremos agarrar essas nações, Pai. Há tantos milhares de perdidos, há tantas pessoas que não têm mais esperança, nem sonhos, nem expectativa de vida, mas que um dia, Senhor, alguém pode levar uma palavra para eles. Por isso te lembra, Senhor, te lembra da Síria, te lembra de milhares de refugiados sírios, Pai. Gente que nunca ouviu o teu nome, que não conhece o teu amor. Te lembra, Senhor, do Afeganistão, aquelas montanhas cheias de gente refugiadas. Te lembra do Paquistão, Senhor, os milhares de famintos sem Deus. O Senhor te lembra das meninas lá no Camboja. Te lembra daquelas pessoas das montanhas do Nepal. Te lembra, Senhor, te lembra, Pai, e coloca em nós essas prioridades. Oi, meu irmão, ore por uma nação. Chore por uma nação, clame a Ele por uma nação. Senhor, move as nossas prioridades, Pai. Torna-nos contribuintes fiéis da Tua obra, Senhor. Tu me disseste lá em Portugal que o Senhor prefere contar com R$1 e $1 de cada pessoa do que os milhões daqueles abastados. Então usa essas pessoas aqui, Senhor, com o pouco, com o muito que eles têm, mas toca no coração dessas pessoas para que se tornem verdadeiras contribuintes mensais, pois Tu sabe que tem gente aqui que pode fazer isso. Então tira a avareza, o egoísmo, o sentimento de coisas que não pertencem a Ti, mas que sejamos uma igreja apaixonada por a obra de missões, Senhor, para salvar, para arrebatar, para tirar do diabo perdido. Nós queremos ir mais longe, Pai. E eu quero orar com você para terminar esse culto. E a única coisa que eu vou te pedir é para que você levante sua mão bem alto. Se você é um desses que quer dizer ao Espírito Santo: pode contar comigo, Espírito Santo. Levante a sua mão bem alta. Só você que a partir de hoje quer dizer: pode contar comigo, Espírito Santo. Eu vou ajudar. Eu vou me enganjar. Permaneça com a sua mão levantada e feche seus olhos. Pai, o Senhor pode muito mais.
Eu sei que nenhuma das pessoas que está aqui poderá fazer se o Senhor não antes fizer. Eu sei que qualquer pessoa que está aqui poderá sim ser uma abençoadora das obras no campo missionário, mas primeiro o Senhor precisa abençoá-los. Então eu te peço isso agora, Pai, em nome de Jesus. Olha para essa igreja missionária, apaixonada por Ti, e para essas pessoas que levantaram as mãos dizendo: eu vou continuar, e eu quero a partir de agora ser fiel a Ele, eu quero me enganjar. Essa pessoa que está se posicionando diante de Ti, Espírito Santo, para se tornar de fato parceira sua no campo missionário. Que em nome de Jesus, Pai, Tu abençoe esta igreja. E declaro que o diabo não vai de maneira nenhuma impedir que esses corações se tornem corações missionários, e que essa igreja se torne uma potência missionária. Sim, eu declaro em nome de Jesus prosperidade para esta igreja. Eu declaro, Senhor, em o nome de Jesus, que a Tua igreja vai ter para fazer, para que o Teu nome seja glorificado nela. Assim eu te peço agora, em o nome majestoso de Jesus. Em o nome majestoso de Jesus. Oh, levante a sua mão bem alto comigo ao céu, as duas mãos. E o mais alto que você puder, diga assim: eu me importo. Mais alto, diga: eu me importo com os perdidos, e me coloco na brecha para ser instrumento de Deus, para libertar as nações. E eu declaro que eu serei pai de multidão, em o nome de Jesus. Oh, aplauda o Rei.